Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celal, da Dani Arte Cristã, e hoje a gente tá aqui para aprender a fazer essa peça, tá? Que é uma capa pro pula-pula. Aquele pula-pula que é na verdade, parece uma cadeirinha de balanço, né, pro bebê, e que ele tem um botão aqui que a gente liga e ele fica balançando assim, e tem aqueles brinquedinhos aqui em cima. Então nós vamos aprender hoje a fazer uma capa para aquela peça, tá? E acredito, é bem fácil, é bem tranquilo de fazer. Os moldes vão estar disponíveis lá na nossa loja online para quem quiser comprar eles em tamanho natural, e também para quem quiser tentar reproduzir em casa, tem lá no Facebook as medidas todas para vocês tentarem reproduzir, tá, gente? E o bebê fica sentado aqui assim, então, tá, gente? Então vamos começar a confeccionar essa peça? Vamos lá! Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Então vamos começar. A gente vai precisar, para fazer essa peça, desses moldes aqui. São 6 ao total, tá? Nós vamos começar então cortando. Eu vou falar do número do molde e quantidade de que a gente vai precisar para confeccionar essa peça. Então aqui do molde número 1, tá? A gente vai precisar dele inteiro, uma vez na manta, uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal, tá? E depois, com ele dobrado, assim, ó, tem uma parte aqui onde diz dobra para fazer o forro, a gente vai dobrar e vai pegar também uma parte no tecido de forro, tá? Depois, no molde número 2, que é esse aqui, que é a parte do assento, nós vamos pegar uma vez na manta, de gramatura 150 a manta, tá? Uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal. E depois, com o molde também... não, aí tem um outro molde aqui, molde número 3. Aí no molde número 3, a gente vai pegar também uma vez no tecido de forro. Aí o molde número 3 tem essas aberturas aqui, que nós vamos riscar aqui e vamos cortar. E nesses 2 pedacinhos menores aqui, a gente vai fazer só a marca, tá? Que nós vamos só fazer uma costurinha aqui pra gente poder diminuir um pouquinho. Depois, no molde número 4, que é esse aqui, a gente vai precisar de uma vez na manta, uma vez no tecido de forro e uma vez no tecido principal. No molde número 5, que é esse aqui, nós também vamos precisar uma vez na manta, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro. E por último, no molde número 6, que é esse, nós vamos precisar 2 vezes na manta, 2 e 4 vezes no tecido de forro. 4 vezes no tecido de forro. E nós vamos precisar também de uma tira de 6 centímetros por 1,40 ou 1,50, dependendo da largura do teu tecido, tá? Pode ser a largura total do teu tecido, 1,40 ou 1,50 tá bom, de comprimento. Vamos começar a costura, então, pelas partes menores, tá? Esses 2 aqui, ó, nós vamos pegar e vamos colocar a manta, os 2 tecidos de forro, frente com frente, um com o outro, tá? Vamos alfinetar. E vamos passar uma costura reta, pé de máquina desse lado e desse lado aqui. Vamos deixar só as extremidades abertas, tá? Nos 2. Depois, esse daqui é o molde número 6, tá? Que eu acabei de explicar. Depois, nesse molde aqui, que é o molde número 5, nós vamos fazer a mesma coisa. Manta, tecido de forro, tecido principal, frente com frente. E nós vamos passar uma costura, pezinho de máquina, também nas 2 laterais, deixando essas partes menores sem costurar. E, por último, essa parte aqui, que é o molde número 4,
nós vamos fazer toda essa costura aqui, pezinho de máquina, e vamos deixar essa parte aqui pra gente desvirar. Também, uma vez na manta, tecido principal, tecido de forro, frente com frente, tá? Passei a costura, ó, em tudo, tá? Agora, eu vou desvirar todos eles e vou passar ferro pra assentar bem. Depois de desvirado e passado a ferro, a gente vai passar uma costura de pesponto, uma costurinha reta, pé de máquina, aqui em todas as voltas, só pra gente fazer um acabamento legal, tá? E esse pedacinho aqui, que é do molde número 5, nós vamos posicionar aqui na parte número 6, ó, o número 5 na parte número 6. E aí, a gente vai posicionar assim, dessa maneira, a parte mais fininha aqui e essa maior aqui. A maior nós vamos dar uma dobradinha assim, ou a gente pode botar pra dentro também. Acho que até fica melhor. A gente vai dobrar a pontinha pra dentro, aí passa ferro pra ficar mais assentado, né? Ó. E aí, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai passar uma costurinha aqui e uma aqui. Que eu quero que ele fique preso assim, porque depois a faixa vai passar aqui por dentro pra gente poder prender o bebê no cinto, tá? Então, nós vamos passar uma costurinha aqui e outra aqui, pra gente prender o número 4 no número 5. Então, vou mostrar pra vocês como ficou, ó, tá? Ficou assim. Esse aqui, eu passei a costurinha aqui de acabamento em volta e prendi o 4 no 5, ó, aqui, com essas duas costurinhas, tá? Agora, nós vamos pegar aqui o tecido do molde número 3, tá? E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai colocar um viés nessa partezinha aqui, ó, tá? Só nessa aqui nós vamos colocar um viés. E também, nós vamos pegar aqui embaixo, vamos fazer 2 dobras assim, ó, dobrar 2 vezes e vamos passar uma costura reta para fazer um acabamento aqui embaixo, tá? Vamos também fazer o seguinte, a gente vai pegar essa parte aqui, onde tem esse V, nós vamos colocar pra dentro e vamos fazer um pence, ó. Vamos botar pra dentro assim, tá? E vamos fazer uma costura. Ó, a gente põe assim, ó, tá? Ó. E aí, nós vamos fazer uma costura daqui até aqui, bem onde tá aquela marcação, tá? Vamos fazer uma costura assim, pra fazer 2 pences, ó, um aqui e um aqui. Vamos colocar o viés aqui e vamos fazer aquela costura aqui de acabamento. Então, vamos dobrar 2 vezes e passar uma costurinha reta. Então, coloquei o viés aqui, nessa parte, tá? Aí, eu fiz aquela costurinha aqui, que é o pence, né? Ó, fiz um pence aqui e aqui. Tá? Ó, dos 2 lados. E aqui eu fiz, então, o acabamentozinho, que é dobrei 2 vezes e passei uma costurinha reta, tá? Só pra fazer um acabamento. Agora, vamos pra outra parte. Agora, então, nós vamos pegar a parte número 1 do tecido de forro com a manta, um sobre a outro. Vamos alfinetar. E a gente vai pegar também a parte do número 2 com a manta, tá? O tecido de forro também. Aí, nós vamos colocar assim, ó, frente do tecido de forro com frente do tecido de forro, o número 1 do número 2. E nós vamos colocar assim, um sobre o outro, tá? Ó, nessa extremidade aqui. Na extremidade que é mais larga, tá? Não, as partes bicudas ficaram pra lá. Aí, nós vamos colocar manta, tecido de forro com a frente pra cima, tecido de forro com a frente pra baixo e a manta também. Aí, nós vamos posicionar assim e vamos passar uma costura aqui, prendendo tudo isso aqui, ó. A gente vai passar uma costura daqui até aqui. Então, gente, ó, costurei aqui, tá? Então, ela ficou assim, ó, tá? Ficou assim, preso nessa parte aqui, tá? A parte da manta com a parte do forro. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o tecido principal.
Nós vamos pegar o número 1 do tecido principal com a frente virada para cima, número 2 do tecido principal com a frente virada para baixo, posicionar assim e fazer aquela mesma costura aqui. A diferença é que agora a gente vai colocar aqui essa parte aqui também que a gente fez, ó. Tá? Nós vamos colocar com a parte da frente virada pro assento e a parte do forro virada pro encosto. E a gente vai encaixar aqui, ó, saindo um pedacinho aqui pra fora, antes de passar aquela costura, tá? Aí a gente encaixou ele aqui bem no centro, tá? Bem no meio. E aí agora a gente passa a costura aqui, então, fixando ele no meio. Então, depois de passar essa costura, ficou dessa maneira, ó, o assento, aquele pedacinho aqui, daquela peça aqui, e mais agora o encosto, tá? Ele ficou preso ali no meio, então, ó, assim. Agora, então, a gente vai pegar aquela parte do forro do número 1 dobrado, tá? Aquela parte que a gente pega o número 1 e dobra na parte de baixo. Vamos fazer aqui um acabamento, ó, dobrando 2 vezes, passando uma costurinha reta também. E aí, nós vamos pegar esses pedacinhos aqui, que são do molde 6, e vamos posicionar da seguinte forma. A gente vai colocar ele aqui embaixo, viradinho pra cá, pra fora. E esse aqui, viradinho pro outro lado, ó, assim, tá? Vamos colocar assim. Dessa maneira, tá? E aí, nós vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Pra fixar essas duas peças nessa aqui. Então, são as duas peças número 6 na peça que é a número 1 dobrada no meio. Dobrada naquela parte onde diz dobra do número 1. Agora, nós vamos montar, então. A gente vai pegar a parte do número 1 e do número 2, que já estão, né, fixas uma na outra. A parte aqui, essa parte aqui do número 1, tá? Nós vamos colocar aqui sobre o número 1 dobrado, tá? Aquela parte do molde que ela é dobrada. Então, a gente vai colocar posicionar um sobre o outro com as partes direitas pra frente e vamos alfinetar. Aí, esses dois aqui, que são os números 6, vão ficar assim, meio pra fora mesmo. Agora, então, nós vamos pegar a parte do assento, que é o número 2, e vamos fazer a mesma coisa com o molde número 3. A gente vai colocar ele e posicionar aqui em cima, de frente pra cima, tá? Ó. Vamos alfinetar também. Aí, essas partes, essa outra extremidade aqui do 6, nós vamos fixar assim, dessa forma. A gente vai levantar aqui e vai fixar aqui embaixo, ó. Assim. Ó, eu vou mostrar pra vocês, então, ó. Ele fica aqui, presinho nessa parte aqui, o 6, e aí a gente coloca aqui, ó, tá? Por baixo da parte número 2, tá? Eu vou mostrar pra vocês que aqui no molde, ele diz, ó, molde 6 e molde 6. No molde 1, ele aparece onde tem que ser fixa as extremidades do molde 6, tá? Aí, então, depois de fazer isso, nós vamos pegar a outra parte do tecido principal e colocar sobre ele. Ó, nós vamos pegar, então, o tecido principal, né? E vamos colocar aqui em cima e vamos fechar. A gente vai colocar aqui, vai posicionar certinho, vai acertar todas as costuras, costura com costura, tá? Acertar tudo bem certinho. E aí, depois a gente vai fazer alfinetar e vai passar uma costura em toda a volta, deixando um pedacinho aqui pra gente poder desvirar. Tudo costurado. Então, agora a gente vai desvirar, tá? Vamos desvirar por esse buraquinho que a gente deixou aqui. Depois de desvirado, então, ele fica assim, ó. Essa aqui é a parte de baixo, onde encaixa no pula-pula. E essa daqui é a parte da frente, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui pra dentro e vai passar uma costurinha. Pra fechar, vamos fechar aqui com pontinho invisível essa partezinha onde a gente deixou pra desvirar. E aqui no meio,
Nessa parte aqui do meio do assento, onde une o assento com o encosto, a gente vai acertar, ó, essa costura aqui do lado de trás, com essa costura aqui do lado da frente, vai tentar encaixar elas duas bem certinho assim, ó. E aí nós vamos passar uma costura, vamos botar esse aqui pra frente, ó, assim, pra não pegar, né? Ó. E nós vamos tentar passar uma costura, ó, daqui até aqui, de um cantinho até o outro, pra gente fixar a parte da frente com a parte de trás. Vamos tentar pegar bem em cima dessa costura, tá? A gente vai passar a costura por aqui, porque se não ficar bem em cima do lado de baixo, não tem problema. Mas aqui nessa parte de cima, então vamos tentar passar bem aqui em cima dessa costura e unir os dois. Ó, então eu fechei aqui com postinho divisível, costurei aqui, ó, tá? Fiz uma costura aqui que pegou lá do outro lado. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar esse aqui pra cá, na direção do assento, e vou passar uma costura aqui assim, ó, porque eu quero que ele fique preso mais ou menos aqui, tá? Deixa eu medir pra vocês pra ver. Da costura aqui, ó, da onde ele sai, 12 centímetros, tá? Vocês olhem 12 centímetros e façam uma costurinha aqui. Aí vamos prender no assento. Agora nós vamos fazer a tira, que vai ser o nosso cintinho de segurança, tá? A gente vai pegar então aquela tira de 1,50 ou 1,40 por 6, vamos dobrar ao meio e vamos passar uma costurinha reta aqui, pé de máquina. E depois a gente vai desvirar. Então, depois de desvirado, a gente acerta aqui as pontinhas, coloca pra dentro, né? Faz um arrematezinho. E agora a gente vai prender na peça. Nós vamos pegar aqui bem no meio também, ó, da parte do assento. Vamos ver aqui uns 13 centímetros, tá? Ó, bem no meio. E a gente vai prender. A gente vê o meio também aqui da fita. Tá? E aí a gente vai costurar aqui, ó. Bem aqui no meio, a gente vai costurar 10 centímetros aqui e aqui 10 centímetros, entre essa costura e essa, tá? Bem no centro da peça. Bom, gente, então costurei aqui, ó, ficou assim, tá? E aí agora a gente passa aqui por dentro dessa abinha, ó, a tira, tá? E aí a gente vai amarrar aqui com um laço, tá? Pra o bebê ficar seguro, então, no pula-pula, tá? Ó, ele vai ficar aqui, sentadinho aqui dentro. E a gente vai encaixar no pula-pula. Essa aqui é a nossa peça, então, de hoje. Eu vou colocar aqui as fotos dele já no pula-pula pra vocês verem como que ficou. Essa parte aqui, então, é onde a gente encaixa na parte de baixo, né? Fica aqui o botão pra ligar ele. E essa daqui, então, é a parte que fica na de cima. E essas voltinhas aqui ao lado, é por aqui que vai sair aquela haste que tem os brinquedos pra criança brincar. É por aqui, ó. Tá, gente? Então, é essa a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí, curtem, comentem o vídeo pra gente continuar fazendo outras peças legais aí, tá bom? Um beijão pra todos, Deus abençoe.